Escute o bebê enquanto cuida dele. Além de conversar com o bebê, é importante que o adulto observe também as suas respostas. Desde que nasce, o bebê emite sinais para ser escutado. Embora ele não fale, ele se comunica por sorriso, choro, chutes, crispações e entende os olhares, os sorrisos e os gestos do adulto que interage com ele. Nessa comunicação inicial, o cuidador fala por ele e pelo bebê, pergunta e responde, nomeando não só as suas ações, mas também as suas expressões e reações. Por exemplo, estou vendo que você está puxando o seu short. Acho que está te incomodando. Vamos trocá-lo para você poder brincar melhor? Em um relacionamento criado desta forma, a interação será cada vez mais rica e o bebê vai obter respostas para suas manifestações. Um bebê de apenas algumas semanas absorve as palavras dirigidas a ele e percebe a atenção integral dispensada a ele e interpreta isto como personificação do amor. Estas são algumas formas de aproveitar os momentos de estar junto com o bebê para criar um diálogo mais substancial, com gestos, olhares, fala e cumplicidade, e que o bebê também possa se sentir como um verdadeiro parceiro e um participante ativo. E isto faz o estar juntos mais alegre tanto para o adulto quanto para a criança. Assim, desde o início, o bebê vive a experiência da competência, o reconhecimento progressivo do seu eu, de suas necessidades. Ele adquire uma certa consciência de que seus sinais são compreendidos, de que pode agir pelas suas reações. E adquire também o sentimento de segurança, que é a base para a formação da sua personalidade. A alegria mútua de estar junto é insubstituível para o desenvolvimento do relacionamento cada vez mais profundo entre o bebê e os adultos que cuidam dele. Porém, bebês também precisam de tranquilidade desde o nascimento. Depois da sua chegada ao mundo, há muitas coisas ao redor que eles precisam aprender a respeito. Para o bebê, o mundo todo é uma grande novidade e uma oportunidade para explorar e assimilar as descobertas. Para conhecer este mundo e conquistá-lo pouco a pouco, aprender a controlar suas mãos, seu corpo, os brinquedos, etc., ele precisa de silêncio e paz imperturbável. Sendo assim, garanta ao bebê tempo ininterrupto para brincar. Quando bebês brincam sem interrupção ou interferência, eles estão experienciando a independência e o domínio do seu próprio mundo. Neste momento, ele realiza suas próprias ações, seguindo seus próprios desejos. Ele se questiona, propõe novas tarefas de acordo com o seu próprio interesse e desenvolve a sua curiosidade. Por exemplo, imagine um bebê deitado com alguns brinquedos ao redor. Ele olha para um lado, olha para o outro e se encanta por uma bola. Ele não consegue alcançá-la e se esforça para agarrá-la. Ele se estica, vira para um lado, volta, se estica novamente e consegue pegá-la. Orgulhoso e satisfeito consigo mesmo por conseguir, o bebê passa a estudar a bola. Então, ele a movimenta. Intrigado com o barulho, ele tenta repetir para ter o mesmo efeito que conseguiu anteriormente. E dessa maneira, ele vai aprendendo cada vez mais sobre a bola, suas possibilidades e a relação com os outros objetos. Agora, imagine outra cena. O bebê se encanta com a bola. Ele estica os braços e não consegue alcançá-la. Então, vem alguém e traz para ele um pote. Mas não era o pote que ele queria. Ele queria a bola. O bebê precisa descobrir, de uma maneira autônoma, os objetos que o rodeiam. São muitas as coisas que o bebê descobre sem a ajuda de ninguém, tão somente partindo da sua própria curiosidade. Se pararmos para observar atentamente o bebê envolvido em um processo de exploração, poderemos testemunhar o seu maravilhoso sistema de aprendizagem.
Observe o interesse, a atenção, a perseverança e a criatividade do seu bebê enquanto ele se dedica ao trabalho de explorar. Seja olhando cuidadosamente todo o ambiente, seja repetindo um som ou um movimento novo que ele aprendeu, seja espantado com os movimentos da própria mão e até mesmo com as propriedades do objeto que ele manipula. É importante dar um passo para trás e dar mais oportunidade para o bebê ser autônomo. Oportunidade de escolher os objetos que quer explorar e como vai explorar e estabelecer as relações. Acredite no potencial do seu filho. Já que estamos falando de oportunidade, vamos falar de oportunidade para o movimento livre. No útero, o bebê não conhece o silêncio ou a imobilidade. É completamente antinatural ele ter isso depois do nascimento. Bebês nascem esperando pelo movimento. Apesar das dificuldades que encontram, eles procuram o movimento. Pesquisas mostram que bebês que recebem constante oportunidade de se movimentar, eles saem melhores do que aqueles que não recebem. O movimento é um elemento natural para os bebês quando eles estão acordados. Os bebês mantêm-se mudando constantemente de posição e de lugar. Eles alternam entre movimentos de coordenação e equilíbrio e de exploração fina em atividades de manipulação. Eles olham para um lado, depois para o outro, abrem e fecham as mãos como se estivessem arranhando o colchão, mexem as pernas. Amy Pickler acredita que os pais não precisam entreter o tempo todo seus bebês. Ao invés disso, devem dar a eles um ambiente rico e liberdade para explorar por si mesmos. Desta forma, os bebês tornam capazes de se entreterem e experimentam o seu corpo. Eles aprendem a controlar seus movimentos a seu tempo e usá-los para satisfazer seus desejos. Por exemplo, eu vejo um objeto interessante, me esforço para pegá-lo e assim vou aprendendo sobre como funciona o meu corpo, a gravidade, as leis da ação e reação, causa e consequência. Se damos oportunidade para o bebê descobrir seus movimentos, ele passa a conhecer melhor o seu corpo, cada músculo que precisa contrair para manter-se em determinada posição. Ele descobre seus pontos de apoio e de equilíbrio. Ele desenvolve consciência dos seus movimentos, realizando-os de forma cada vez mais harmônica, explorando suas capacidades. E descobre o prazer de conseguir fazer algo por si mesmo, fruto da sua própria iniciativa. Na minha vivência de 8 anos acompanhando os bebês em berçários e cursos para pais e filhos, é bastante comum receber bebês que desconhecem o seu corpo e suas capacidades. Muitas vezes, eles ficam sentados sem conseguir sair do lugar, ou quando colocados deitados no chão, não sabem o que fazer, muitas vezes sentindo-se desconfortáveis. Assim, eles precisam de um adulto como ponte para obterem o que desejam e se sentem inseguros e incapazes de fazer algo por si mesmo. Um dos grandes fatores para este cenário é o aumento do uso precoce e excessivo de equipamentos que limitam o livre movimento do bebê, tais como o bebê conforto, o carrinho, cadeirinhas, cadeirões, jumpers, andadores, entre outros. O bebê fica aconchegado, seguro, porém ele fica restrito, perdendo tempo e oportunidade preciosas de se desenvolver. De desenvolver sua musculatura de forma saudável, de adquirir noção do corpo, do espaço, de fortalecer a sua iniciativa e a sua autoconfiança. Amy Pickler dizia que, enquanto está aprendendo a virar de lado, rolar, arrastar, sentar, ficar em pé e andar, o bebê não está aprendendo apenas aqueles movimentos, mas está aprendendo a aprender. Ele aprende a fazer algo por si mesmo, a ser interessado, a tentar, a experimentar. Ele aprende a superar as dificuldades e vem a conhecer a alegria e a satisfação que é derivada deste sucesso, resultado da sua paciência e persistência. De fato, é entusiasmante observar um bebê brincando no chão e testemunhar o prazer dele em cada novo movimento que ele aprende.
a perseverança com a qual ele exercita o movimento aprendido repetidas e repetidas vezes, e o cuidado com que experimenta novas posições. Essa persistência e repetição dos movimentos no chão permite que o bebê adquira suas primeiras habilidades de locomoção, que são o rolar, o rastejar e o engatinhar, as quais possibilitam que ele mude de posição e de lugar antes mesmo de saber andar. Assim, os deslocamentos no chão ampliam a capacidade do bebê de exploração do ambiente e do raciocínio, justo na fase que seus neurônios estão mais ávidos por novos aprendizados. Sendo assim, para o bebê é mais vantajoso brincar deitado em um tapetinho no chão. Porém, frequentemente os pais são encorajados a sentar seus filhos cedo demais, antes que suas costas estejam fortes o suficiente para sustentá-lo. Os bebês são colocados encostados em almofadas, ficando muitas vezes com seu corpinho caído para frente. Até mesmo bebês tão jovens quanto 2 ou 3 meses podem estar acostumados a ficarem na vertical o tempo todo, o que pode levá-lo a resistir a passar um tempo deitado sobre suas costas. A prática da verticalização e do sentar precoces afastam a progressão natural dos movimentos, do rolar para o engatinhar, para o sentar, para o levantar, com o risco de causar atraso no desenvolvimento e até mesmo dificuldades de aprendizado mais tarde, devido à incompleta integração sensorial e motora. Portanto, deve sempre existir um momento de brincar livre, no qual o adulto pode criar um entorno positivo, oferecer segurança emocional e incentivo. Devemos oferecer aos bebês espaço suficiente para o movimento e exploração, um tapete firme e apropriado para se deslocar e que não seja escorregadio, pois o bebê ele precisa de apoio, precisa de atrito para que ele consiga se locomover para a frente. Roupas que permitam a livre movimentação de todas as articulações, roupas apertadas demais, macacões de pezinho, vestido podem atrapalhar o movimento do bebê. Objetos simples e leves colocados ao seu redor para que ele possa alcançar e manipular, como por exemplo tecidos, argolas, chocalhos, potinhos. Uma atmosfera calma e sem interferência constante do adulto, e evitar o uso de cadeirinhas, andadores e suportes em geral. Vale ressaltar que bebês não precisam ser treinados. Cuidado com a quantidade de ajuda e suporte. Eles possuem um potencial inato para alcançar seu pleno desenvolvimento a partir das suas próprias iniciativas, desde que tenham um ambiente favorável e que não sejam colocados em equipamentos que limitem seus movimentos ou uma posição que eles não consigam assumir e manter por si mesmos, e tenham um vínculo de segurança com seus pais ou adulto cuidador. Na primeira infância, a criança carece da capacidade de regular por si mesmo seus estados emocionais e está à mercê de reações emocionais intensas. Ele sente fome e não entende o que é fome. Ele se frustra porque não consegue alcançar um brinquedo e não entende o sentimento que aflora. A criança precisa de ajuda de um adulto para entender e regular as suas emoções. Tocar, abraçar, falar são algumas atitudes do adulto que ajudam o bebê a estabelecer a calma em situações de necessidade e ir aprendendo por si mesmo a regular as suas emoções. Por exemplo, se o bebê está chorando, o adulto pode dizer: "Calma, meu amor, já percebi que você está com fome. Já estou indo dar mamar para você", mostrando que você o entendeu. Se o bebê chora por estar com fome e é alimentado, se ele reclama da fralda suja e é trocado, se está inseguro e é abraçado, se está com frio e é agasalhado, entre outros exemplos, ele vai entendendo que tem um adulto que o compreende e que ele pode contar com esse adulto. É por meio da vivência e da observação do comportamento do bebê que os pais vão desenvolvendo a habilidade de ler os sinais do seu filho, tratando de entendê-lo e conhecendo as suas necessidades. No começo é difícil, mas logo a mãe já sabe diferenciar
quando o bebê está reclamando de fome ou de sono. E ao responder a essas demandas do bebê, a mãe ou o pai lhe brinda com um sentimento de confiança, que vai se consolidando ao longo do primeiro ano de vida e é de enorme importância para o seu desenvolvimento integral. O resultado destas numerosas interações satisfatórias entre o bebê e seus cuidadores é o desenvolvimento de um vínculo de segurança. Segurança que o bebê tem de saber que seus cuidadores são sensíveis às suas necessidades físicas e emocionais e que vão estar disponíveis se necessário. O bebê que se sente seguro a respeito dos adultos que dele cuidam não ignora os riscos de aventurar-se afastando-se um pouco deles, mas aventura-se para todos os lados, sabendo que tem onde apoiar-se no caso de necessidade. Ele pode explorar o mundo, crescer, separar-se, individualizar-se. Sendo assim, o grande desafio dos pais é desenvolver uma capacidade empática que lhe permita compreender o que necessita o bebê, que não pode se expressar com palavras, mas se comunica por meio de gestos, olhares, movimentos, gritos, sorrisos e choro. O bebê tem no choro uma forma de se comunicar e chamar atenção para as suas necessidades. Chorar não é necessariamente um sinal de sofrimento, mas costuma ter por trás algum pedido de ajuda. Por exemplo, ele pode estar com fome, com sede, frio, fralda suja, solidão, cansaço, indisposição. Cada bebê é único em todos os sentidos. No seu tempo de desenvolver as habilidades motoras, de falar, na maneira como demonstra satisfação ou irritação. E cada relação entre pais e filhos é única também. Deixe seu pequeno observar, experimentar, descobrir e encantar-se, surpreender-se com a imprevisibilidade dos acontecimentos gerados pelos seus movimentos. Por meio da liberdade de movimento, multiplicidade de experiências e um ambiente cercado de afeto, ele vai criando a sua própria percepção do mundo. Espero que este vídeo possa ajudar a entender de que maneira os modos como os adultos se ocupam do bebê, as interações e a comunicação com ele constrói a capacidade do bebê de compreender sobre si mesmo, agir e pensar. E que traga um começo gentil para as primeiras experiências dos bebês. Muito obrigada, até a próxima!